Fala pessoal, meu nome é Jácio, estou aqui para mais uma aulinha nossa de Física 1. Na nossa aula de hoje a gente vai ver o conteúdo de Lei de Newton e forças notáveis, certo? Então a gente vai ver um conteúdo que ele é a base para muitas coisas que a gente vai ver a partir de agora na física, certo? Então, começando aqui, vou definir as leis de Newton. Eu acredito que todo mundo conhece a história das leis de Newton, toda aquela história de quem foi Newton, aquela história da maçã. Eu não vou me delongar com relação a isso, porque, enfim, tipo, isso você encontra facilmente nos livros. Então, eu vou começar aqui na teoria. A primeira lei de Newton, como todo mundo sabe, são três leis. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia. Vocês também podem chamar a primeira lei de Newton do princípio da preguiça, tá certo? Vocês vão entender porque eu estou falando isso, o princípio da preguiça. O que é que fala o enunciado da primeira lei de Newton? O enunciado da primeira lei de Newton fala o seguinte: qualquer corpo em movimento retilíneo uniforme ou em repouso tende a manter-se em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Ou seja, realmente esse princípio da preguiça. Então, realmente, o corpo ele tende a ficar como ele tá certo? Então, o movimento desse corpo, o estado de movimento desse corpo, ele tende a permanecer igual. Como que isso se aplica? Por exemplo, a gente tem aí essa nossa primeira imagenzinha, mostra. Então, inicialmente o corpo ele estava parado, né? Então o corpo ele estava ali em repouso, tá certo? Lembra do nosso referencial, no caso nosso referencial aqui seria o carro. Então ele estaria em repouso. A partir do momento que o carro começa a se movimentar, esse corpo aqui ele vai tender a ficar em repouso. Então por isso que o corpo ele cai, tá certo? Então porque inicialmente ele estava em repouso, quando o carro começou a se movimentar, ele tende a ficar em repouso. Um outro exemplo da aplicação da lei da inércia é o exemplo aqui, ó, como vocês podem ver, quando o carro bate, tá certo? Então vamos ver, inicialmente aqui é o sistema carro e condutor, ele está em movimento, tá certo? Então inicialmente o sistema está em movimento. A partir do momento que esse carro você tem que você tem que frear repentinamente, você para o carro de uma vez. Então o que acontece com o corpo? O corpo inicialmente aqui, o condutor, ele não estava em movimento, certo? O sistema todo não estava em movimento. Então quando o carro para, a tendência desse corpo aqui é ele continuar em movimento também. Então, por isso que o corpo ele é arremessado para frente, certo? Então, o princípio da inércia, ele é isso que ele fala. Normalmente, no nosso dia a dia, os exemplos mais clássicos que a gente vê são esses. Mas um exemplo bem clássico do princípio da inércia são, por exemplo, os satélites. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas, por exemplo, os satélites, os satélites eles estão orbitando a Terra, eles estão girando em torno da Terra, só que não tem nada lá, um motor que faz com que esse carro com esse satélite fique se movimentando, tá certo? Não tem nenhum sistema que fique toda hora aplicando uma força para ele continuar em movimento. Esse satélite ele foi lançado, tá certo? Então o satélite ele foi lançado na órbita da Terra com uma velocidade inicial e essa velocidade inicial permanece constante. E é isso que acontece quando a gente está no espaço, porque no espaço não tem resistência do ar, não tem várias outras forças que acabam retardando esse movimento, tá certo? Então, realmente, quando você joga um objeto no espaço, ele mantém com a mesma velocidade, o mesmo tipo de movimento para sempre. É claro que, na verdade, você for a rigor, não é bem isso que acontece, mas para a gente no vestibular, a gente pode simplificar dessa forma, tá certo? Então, essa é a nossa primeira lei de Newton, o princípio da inércia. A nossa próxima lei que a gente vai ver vai ser o princípio fundamental da dinâmica. Essa é uma das leis que a gente vai ver muito agora, muito, muito, muito mesmo. E ela fala o seguinte: a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força resultante agindo sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Ou seja, quando eu tenho um objeto e eu aplico uma força, a aceleração desse objeto vai aumentando à medida que eu aumento a força, tá certo? Então, aumenta a força, aumenta a aceleração. Porém, se eu aumento a massa do objeto, a minha força, a minha aceleração, ela diminui, tá certo? Ou seja, ela é inversamente proporcional à minha massa, à massa do objeto. E é uma coisa realmente óbvia se você parar a pensar. Imagina que você tem um objeto, você começa a aplicar mais força com o objeto, então pega um objeto qualquer e você começa a aplicar uma força nele, é claro que a aceleração dele vai ser maior. E se essa massa vai aumentando, então você vai ter mais dificuldade para poder desenvolver um movimento desse objeto. Então, realmente, quando você aumenta a massa, a aceleração diminui, mas quando você aumenta a força, a aceleração ela aumenta. Então, aqui tem, simplificando a situação que eu acabei de falar para você, tem um homem aqui, ele está puxando um objeto. Então ele está puxando esse objeto aqui. Quanto maior a força que ele aplicar nesse objeto, maior vai ser a aceleração desenvolvida por esse objeto. Lembrando que a aceleração é velocidade sobre o tempo, tá certo? Então é a taxa de variação da velocidade pelo tempo. Então quanto maior for a força que ele aplica, maior vai ser a aceleração desse objeto. E quanto maior
a massa desse objeto, tá certo? Menor vai ser a aceleração. E aqui de onde surge a nossa primeira equaçãozinha, nossa fundamental, que essa aqui é a equação fundamental da dinâmica, que a gente usa bastante na dinâmica, que é a equação força, somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. Então, lembrando aqui das unidades, tá certo? Força, ela tem que ser em Newton, tá certo? Em homenagem ao Newton. Então, a força tem que ser em Newton, a massa tem que ser em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Muito cuidado com isso. Essa formulazinha aqui, ela é muito simples de se usar. Mas, normalmente, quando ela cai no vestibular, o pessoal que elabora as questões, eles não colocam nessas unidades. Eles vão colocar, por exemplo, em quilômetros por hora, quilômetros por segundo, vão colocar em gramas, em miligramas as massas. E sempre lembra, vocês têm que transformar. A gente sempre vai trabalhar, normalmente a gente trabalha na CI com o sistema KMS. Lembre esse nomezinho aí na cabeça de vocês, KMS, tá certo? KMS é quilogramas, metros e segundos. Então, sempre que vocês tiverem um exercício, vocês vão ter que converter para essas unidades, quilograma, metro e segundo, certo? Para você fazer os cálculos no SI. E com essa equaçãozinha vai ser a mesma coisa. Então, só tenham muito cuidado realmente com as unidades. Então, como vocês podem ver aqui, vocês verem a aceleração. Então, imagina que você vai passar a massa para o outro lado, a massa vai passar dividindo. Então, à medida que você aumenta a força diretamente proporcional à aceleração, aumenta a força, aumenta a aceleração. A massa vai estar dividindo aqui, ó. Então, quando eu aumento a massa, inversamente proporcional, a aceleração ela diminui, certo? Então, realmente comprova o que está no enunciado. E na terceira lei de Newton, que é a última lei que a gente vai ver, vai ser o princípio da ação e reação. O enunciado do princípio da ação e reação fala o seguinte: se dois objetos interagem, a força exercida pelo objeto 1 no objeto 2 é igual em magnitude com sinal oposto à força exercida pelo objeto 2 no objeto 1. Já, o que é isso? Galera, bem simples de se entender. A força do objeto, as forças vão, quando você aplica uma força no objeto, esse objeto vai aplicar uma força em você, e essa força ela vai ser igual em magnitude, ou seja, o módulo dessa minha força vai ser igual, porém o sentido dela vai ser oposto. O módulo e a direção são iguais, só que o sentido é oposto. Um exemplo clássico. Então a gente tem aqui, ó, a gente tem um homem aqui, ele está empurrando um carrinho, ele está aplicando uma força nesse carrinho, só que esse carrinho ele aplica uma força nele também, tá certo? Só que, e essa força que ele aplica, ela é igual em módulo, tá certo? Então o módulo é igual, tem o mesmo tamanho, a direção é a mesma, vocês podem ver o eixo de atuação é o mesmo, porém os sentidos são opostos. Então essa é a terceira lei de Newton. Então as leis de Newton são essas três. Tipo assim, a gente vai ver a teoria é bem simples de se entender, só que realmente tipo, que a gente vai ver essa teoria quando a gente for ao decorrer das nossas aulas, eu vou tentar sempre pontuar muito bem as leis de Newton para vocês entenderem as aplicações de fato. Então, quando a gente começar realmente a trabalhar com elas, é que a gente vai ver direitinho a importância das leis de Newton. Então, basicamente, as leis de Newton são essas daqui. Basicamente, não, as leis de Newton são essas, as leis, tá certo? Então, esses são os princípios que a gente vai trabalhar. É, Então, é isso. Então, agora a gente vai ver algumas forças notáveis, algumas forças que são importantes, tá certo? Então, como vocês podem ver, tipo, a gente pode aplicar uma força qualquer no objeto. Então, eu posso ter um objeto, posso aplicar uma força. Ele vai desenvolver uma aceleração, como a gente já viu na lei de Newton, tá certo? Mas tem algumas forças que elas são especiais e a gente necessita estudar elas separadamente. A primeira força que a gente vai ver vai ser a nossa força-peso. Por que a força-peso é importante? Porque a força-peso é uma força que está aplicada para todos os objetos que estão aqui na Terra. Então é uma força extremamente importante, né, galera? Porque se ela está sendo aplicada em todos os corpos na Terra, então é uma força que vai importar sempre para a gente, porque ela sempre vai estar atuando. Então é importante a gente estudar ela separadamente. E como é que é a força-peso? A força-peso é uma força que ela é sempre direcionada para o centro da Terra, tá certo? Então é uma força que ela é sempre direcionada para o centro da Terra. Então é justamente por isso, por exemplo, quando eu tenho um objeto e eu solto ele, esse objeto ele é direcionado para o centro da Terra. Porque tem a força peso, tá certo? A força peso, ela direciona esse objeto para o centro da Terra. E como é que eu calculo a força peso?
Gente, é o que eu falei pra vocês. Isso aqui não é diferente de nenhum outro das forças que a gente viu, que eu falo, nenhum das aplicações, dos enunciados que a gente viu na lei de Newton. Essas forças são iguais, tá certo? Então, como é que a gente calcula força? Força é igual a massa vezes a aceleração. E por que que a força-peso ela ganhou um nome especial? Ela é estudada separadamente. Porque a aceleração da força-peso a gente já sabe que é a aceleração da gravidade. Quanto que é a aceleração da gravidade? 9,81. Então é por isso que ela é estudada separadamente, porque é uma força que a gente já sabe quanto que é a aceleração. Então a única coisa que vai variar é a massa do objeto, certo? Então a força peso ela é definida peso, a gente representa pela letrinha P, então a força peso é igual a massa vezes a aceleração. Então essa é uma das primeiras forças que a gente vai ver. A próxima força que a gente vai ver vai ser a força normal. A força normal é uma força de reação, tá certo? E é, por exemplo, imagine que tem um objeto ele vai estar apoiado no local. Como vocês imaginam, imagina aqui que eu tenho um objeto aqui, um objeto está apoiado no local, a gente tem uma força-peso, a força-peso vai estar direcionada para o centro da Terra, certo? Então vai ter uma força-peso assim. Só que, pessoal, lembra da terceira lei de Newton? Na terceira lei de Newton, a gente sabe que tem a lei da ação e reação, o princípio da ação e reação. Então, se essa força está aplicando, tem uma força-peso aplicando assim, então, a mesa, por exemplo, imagina um objeto apoiado numa mesa. Então, se esse objeto está aplicando uma força peso assim, então a mesa vai aplicar uma força normal assim, tá certo? Então, essa é a força normal. Muito cuidado numa coisa. Às vezes as pessoas confundem falando que a força peso, a força normal é igual à força peso. Nem sempre. Por quê? Vejam só, quando a gente tem essa primeira situação aqui, ó, nessa primeira situação, a gente tem um objeto, tá certo? Então esse objeto ele vai ter uma força peso aqui, ó, tá certo? E a força normal vai ser igual à força peso, correto. Então, aqui bonitinho, a força normal vai igual à força peso. Agora olha aqui, ó, quando o objeto está num plano inclinado. Uma característica da força normal é que a força normal ela é sempre, ela vai ser perpendicular à superfície. Então aqui tem a superfície, ó, ela vai ser perpendicular, vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Aqui é a mesma coisa, o objeto está aqui, ó, então a força normal vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Nesse caso aqui, a força normal ela não é igual à força peso. E na próxima aula a gente vai aprender como é que calcula essa força normal num plano inclinado. Então a força normal é isso, ela é uma força que ela é sempre perpendicular, tá certo? Ela sempre vai ser perpendicular à superfície que o objeto está. E a outra força que a gente vai ver vai ser a força de atrito. Então, lembrando, quando a gente tem a força de atrito, a gente tem aqui a força de atrito. A força de atrito, ela é bem interessante porque a força de atrito, ela vai depender aqui, como vocês podem ver, da minha força normal. E a força de atrito, ela é uma força resistiva, ou seja, por exemplo, quando você empurra um objeto, então estou empurrando um objeto, olha nessa direção e nesse sentido aqui. A força de atrito, ela vai ser direcionada para o outro lado, ela é como se estivesse querendo parar esse objeto, entendeu? Então é isso que a força de atrito faz. Então, como vocês podem ver, a força de atrito ela tem um atrito dinâmico, tá certo? E tem um atrito estático. O atrito estático é sempre um atrito quando o objeto está parado. Então, se eu tenho um objeto aqui, eu começo a empurrar, então imagina aí o exemplo clássico, um carro. Eu começo a empurrar um carro, o carro não se movimenta de início. Por quê? Porque tem um atrito estático. Então, você tem que primeiro vencer esse atrito estático. Então, você começa a empurrar o carro, você começa a aplicar mais força, que é como mostra aqui no carro, no gráficozinho aqui, ó. Então a gente aplica uma força, a força de atrito aumenta. Aplica uma força, a força de atrito aumenta. Aplica uma força e a força de atrito vai aumentando. Até que chega num ponto aqui que você consegue vencer essa força de atrito, ou seja, consegue vencer esse atrito estático, ou seja, o objeto começa a se locomover. E aí é que fica legal, porque quando o objeto começa em movimento, aí a gente tem um outro tipo de atrito, que é o atrito dinâmico ou atrito cinemático, tá certo? Dependendo do livro, vai aparecer com nomenclaturas diferentes. E o que é que isso quer dizer pra gente? Porque o atrito cinemático, ele é menor do que o atrito estático. Então, para você fazer o objeto entrar em movimento, é mais difícil, você tem que aplicar uma força maior. Mas a partir do momento que o objeto começa a entrar em movimento, a força que você precisa aplicar para ele continuar em movimento é menor. E realmente, tipo assim, eu acho que se alguém já empurrou um carro, sabe? Tipo, quando você começa a empurrar o carro, você tem que aplicar muita força, muita força, muita força mesmo no carro, até que quando o carro começa a se movimentar, você não precisa aplicar tanta força para ele se movimentar. E uma aplicação bem legal da força de atrito são os freios ABS. Então, por exemplo, o freio, normalmente os freios normais no carro, quando você freia ele repentinamente, o que acontece? O pneu do carro trava e aí o carro começa a derrapar.
E isso não é legal, porque se o carro está derrapando, você não consegue controlar o carro. Então, inclusive, e essa questão de freios abertos já foi uma questão de Enem. E eu trouxe aqui a questão para vocês verem. Então, basicamente, na questão ela falava o seguinte: imagina uma situação onde a primeira situação é onde o carro ele tem um atrito, ele tem um freio normal, tá certo? Um freio sem ABS, e o outro carro ele tem um freio com ABS. E pergunta para dizer qual é o gráfico de força de atrito pela pressão aplicada no brake do carro. A pressão aplicada no brake do carro nada mais é do que a força que você está aplicando para o carro parar, tá certo? Nada mais é do que isso. Então você tinha aqui o gráfico igualzinho o outro gráfico que a gente vai ver. Então, a primeira situação, onde o carro não tem ABS. Então, quando o carro não tem ABS, você vai aplicando a força, o atrito, tá certo? Vai aumentando. A força de atrito, ela vai aumentando também. Até que chega no momento quando o pneu do carro trava. Então, quando o pneu do carro trava, ele vai começar a derrapar. Então, aí ele entra no atrito cinemático, tá certo? Então, a primeira situação a gente já sabe que é essa situaçãozinha aqui desse gráfico. Ó. Então, eu vou pisando com mais força no freio do carro, a força de atrito vai aumentando, até que chega no momento que o pneu do carro aqui trava, opa, e aí o carro começa a derrapar. Então, a gente tem um atrito cinemático. E a gente não quer essa situação, porque quando a gente está nessa situação aqui, o carro a gente perde o controle, a gente não tem mais controle do carro. E quando a gente tem um freio ABS, o que é que o freio ABS faz? O carro, quando tem um sistema computadorizado, então quando o computador vê que o carro está quase travando o pneu, o que é que ele faz? Ele libera o pneu para o pneu rodar novamente. Então ele fica fazendo isso, né? Ele trava o pneu e libera, trava o pneu e libera, trava o pneu e libera. É isso que o freio ABS faz. E é justamente o que a gente vê nesse gráficozinho aqui, ó. Então eu vou aplicando a força de atrito vai subindo até que chega um momento que a força de atrito chega aqui no máximo. Se não tivesse um freio ABS, o que é que ia acontecer? Ia acontecer essa situação. O pneu do carro ia travar e ele ia começar a derrapar e ia estar aqui um atrito cinemático. Só que quando a gente tem um freio ABS, quando ele chega nessa situação crítica aqui, o carro, o sistema, ele libera o pneu para o pneu rodar. Então ele volta aqui, ó. Aí ele começa novamente a ter a força aplicada, chega no limite, em vez de ele travar o pneu, ele libera o pneu. Então essa é a situação aqui, onde uma situação quando não tem freio ABS e aqui quando tem um freio ABS. Então essa é uma aplicação, é isso que acontece na força de atrito, ok? Continuando aqui, eu trouxe só para exemplificar, para mostrar para vocês, tipo, no simples ato de caminhar, a gente tem todas essas forças aqui. Então, vê só, inicialmente, se eu tenho uma pessoa, essa pessoa tem uma massa, então ela vai ter uma força-peso. A força-peso, como eu já falei para vocês, ela é direcionada para o centro da Terra. Então, essa força-peso aqui. A gente vai ter uma força normal, essa força normal vai ser sempre perpendicular ao plano, tá certo? Aqui tem a nossa força normal. A pessoa, quando ela pisa no pé, ela faz uma força para poder se locomover. Então, se ela está indo para frente, ela faz uma força para trás para ir para frente. Então, aqui é a força aplicada pela pessoa, no pé da pessoa. Então, ela aplica essa força para se locomover. E como reação, a gente vai ter uma força de atrito, porque o solo ele não é liso totalmente, entendeu? Então, imagina uma situação onde você está andando, não tem sabão, por exemplo. Então, uma situação, por exemplo, um piso liso, onde tem sabão, é uma situação bem próxima a uma situação onde o atrito é bem baixo, tá certo? Então aqui é um exemplo bem clássico de todas essas forças atuando realmente num objeto. As últimas forças notáveis que a gente vai ver, a primeira força que a gente vai ver vai ser a força elástica. Então a força elástica são as forças das molas, tá certo? Eu vou dar um exemplo clássico que é das molas. Então esse é o exemplo da força elástica. A força elástica ela é diferente porque todas as outras forças, vocês viram que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, todas as forças dependiam de uma máxima aceleração, você encontrava a força. Na força elástica, não. A força elástica, por exemplo, você tem uma mola. À medida que você puxa essa mola, tá certo? Você vai puxando essa mola vai aumentando o tamanho, a força elástica vai aumentando. Ou seja, a força elástica, ela depende, tá certo? De quanto varia esse objeto. Então, a força elástica aqui, ó, a força elástica, ela vai depender agora, ó, do meu deslocamento, ou seja, se quanto eu estico essa mola. Então por isso que a gente estuda a força elástica separadamente, porque ela é uma força um pouquinho diferente. Então a força elástica é definida como F igual a Kx, sendo que esse K é uma constante, tá certo? É uma constante de cada mola tem uma constante diferente. Já assim, como é que eu sei qual é essa constante da mola? Ela é calculada em laboratório, então eu pego, faço um ensaio em laboratório e descubro quanto que é a constante dessa mola. E a partir dessa constante dessa mola, eu sei quanto vai ser a força dependendo da variação, tá certo? Então eu vario um pouquinho e eu encontro quanto que é essa força.
Então essa é a definição de força elástica. A gente vai trabalhar com ela melhor depois. E a última força que a gente vai ver, a última força notável que a gente vai ver vai ser a força de tração, que são as forças nos cabos, tá certo? Então, como vocês podem ver, um cabo, por exemplo, ele não resiste a uma força de compressão. Ele não resiste a uma força de torção. Então, por exemplo, se eu pegar um cabo e torcer ele torce junto. Se eu pegar um cabo e comprimir, você imagina que eu tenho um cabo aqui, eu pego ele assim, ele vai dobrar. Agora, por exemplo, se eu pego um cabo e puxo nos dois lados, ou seja, se eu traciono, ele resiste, ele não deforma, ele não muda nada, tá certo? Então, por isso que é legal a gente trabalhar com cabo, porque o cabo ele só resiste a tensões de tração. E o que é que isso vai ser legal? Por exemplo, se eu tenho um bloco aqui, vocês podem ver que tem esse bloco e tem outro bloco aqui, e eu tenho um cabo, tá certo? Eu tenho uma força-peso aqui aplicada. E vai ser um legal porque, vê só, o que une esses dois blocos são esses dois cabos. E o que é que a força de tração ela vai ser tão especial? A força de tração vai ser especial porque eu sei que a força aplicada nesse lado do cabo vai ser igual à força desse outro lado. E na próxima aula vocês vão ver como que isso nas próximas aulas vocês vão ver como isso é extremamente útil quando a gente estiver trabalhando com polias, tá certo? Com polias e várias outras aplicações. Então essa atração, a parte especial da atração é isso, porque a tração de um lado do cabo vai ser igual à tração de outro lado do cabo. Então essas são as forças notáveis que a gente viu. Quero agradecer bastante a vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham aprendido legal. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem aqui pro meu Instagram, tá certo? Eu tiro as dúvidas de vocês. E valeu aí, pessoal!